dia, irmãs e irmãos, graça e paz. Que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando você e a sua família neste domingo. Continuamos aqui com os nossos estudos sobre as cartas de João, né, os nossos estudos joaninos, e chegamos ao capítulo 5 da primeira carta de João. Nesse capítulo estamos hoje, vamos estudar hoje o último bloco, que ele vai do verso 14 até o verso 21 do capítulo 5. Então, nós estamos estudando nesse capítulo, especificamente, as verdades inabaláveis do crente. Nós vamos ver 8 verdades inabaláveis. Já vimos 3, um na primeira aula, no primeiro vídeo, sobre esse capítulo. No vídeo passado, mais 2, e agora vamos enfrentar os outros 5, para encerrarmos aí essa carta e partimos para a segunda carta de João. Mas aqui vale ressaltar que hoje estamos iniciando lá na igreja, de forma presencial, os estudos dominicais da classe de adultos. Então aqui os vídeos vão continuar, segundo a vontade de Deus, é claro, e a oração dos irmãos, que é muito importante. Então os vídeos aqui eles vão continuar até nós terminarmos os estudos joaninos. Depois nós vamos analisar o que veremos daí para frente, ok? Então, ao estudo de hoje, como eu já informei, a nossa leitura bíblica é 1 João 5, 14 a 21. Estamos na certeza inabaláveis do crente, parte 3, O nosso esboço é o número 14, então nosso 14º vídeo. O verso-chave, que é o que a gente norteia o nosso estudo hoje, está no verso 14, que eu vou ler. Esta é a confiança que temos em Deus. 2 pontos, vai explicar. Se lhe pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, nós temos aqui uma certeza inabalável. Qual é essa certeza? Que as nossas orações são respondidas, Então, no verso 14 e 15, nós temos essas duas colocações. E o verso 15 continua, vou ler. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos perdido, ou pedido, em algumas traduções. Então, aqui, uma coisa é saber que Jesus Cristo é Deus, como nós já vimos estudando, e que nós somos filhos de Deus. Mas o que fazer com as nossas necessidades diárias? Lanço essa pergunta. Uma outra pergunta que eu lanço aqui também para nós refletirmos sobre esse texto. Como podemos nos relacionar com Deus? Como podemos falar com Deus? Que garantia temos que Ele nos ouve e nos atende? Quais são as condições estabelecidas em Sua palavra para termos êxito em nossas orações? Então, eu vou destacar aqui 2 verdades sobre essas perguntas e sobre esses 2 versículos. Em primeiro lugar, a condição para Deus nos responder às orações. Isso nós encontramos no verso 14. Leio novamente. E esta é a confiança que temos para com Ele, que Ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então aqui eu li em outra tradução, para que a gente possa compreender o texto sobre vários ângulos. Então eu explico. A oração não é um recurso conveniente para impormos a nossa vontade a Deus, ou para dobrar a sua vontade a nossa, mas sim o meio prescrito de subordinar a nossa vontade a Deus, a de Deus. E pela oração que buscamos a vontade de Deus, nos abraçamos e nos alinhamos a ela. Submissão à vontade de Deus e não imposição da nossa vontade a Deus. É o alicerce da nossa confiança na oração. Hoje temos visto falsos mestres,
ensinando na televisão, na internet, em todos os meios de comunicação, que a oração da fé precisa determinar para Deus o que queremos, né? Vemos muito isso daí. E este falso ensino proclama que a oração é a vontade do homem prevalecendo no céu, em vez da vontade de Deus prevalecer aqui na terra. Deus ouve as orações de seus filhos, isso é fato, mas estabelece condições claras para ele ouvir isso. Quais são essas condições? Vamos ver agora. Ele não nos ouve quando há algum pecado inconfesso em nossa vida. Essa é uma primeira condição. Isso a gente pode testificar lá no texto, Salmo 66, 18, 1 Pedro 3, 7, Mateus 5, 23 a 25 e Marcos capítulo 11, versículo 25. Então temos aí no texto bíblico essas condições que Deus não ouve pecado inconfesso, né? Então o pecador que está com pecado em atraso na sua confissão, porque todos nós pecamos diariamente, instantaneamente, se nós não confessarmos, Deus não vai ouvir a nossa oração. Precisamos orar em nome de Jesus. Essa é a segunda condição. Não orar em nome de José, de Bartolomeu, de Jacó, não, é em nome de Jesus. Como está descrito lá em João 14, versículo 13. Precisamos orar com fé, é outra condição. Isso Tiago, no capítulo 1, versículo 6, nos retrata. Precisamos permanecer em Jesus e em sua palavra para podermos ser ouvidos por Deus. Isso em João 15, 7. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Essas são as condições para que Deus possa ouvir as nossas orações. Então, recapitulando, não podemos ter pecado inconfesso, temos que orar em nome de Jesus, precisamos orar com fé e permanecer em Jesus e na sua palavra. São esses 5 requisitos para que Deus possa ouvir as nossas orações, as orações dos filhos dele. Em segundo lugar, já no verso 15, né? E se sabemos que ele nos ouve, quando ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então, aqui o autor, João, fala que quando oramos a Deus por intermédio de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, segundo os preceitos da palavra de Deus, podemos ter a garantia que ele nos ouve. A oração segundo a vontade de Deus não é uma conjectura hipotética, né? Não é uma coisa, será que vai acontecer? E nem uma vaga possibilidade, pode ser que aconteça. Não, mas uma certeza experimental. Você vai orar, se você estiver de acordo com a palavra de Deus, você vai receber. Então nós temos aqui João falando para os crentes em Éfeso, na Ásia Menor, que a oração é quando você se alinha com Deus e Deus realiza a sua vontade na sua vida. E a gente vai ver mais para frente aqui no estudo qual que é essa vontade, né? João também explica qual que é essa vontade. Então essa é a quarta certeza que temos, que as nossas orações são atendidas. A quinta certeza é que aqui temos, né, que todo crente tem, é a certeza de que Deus pode salvar pessoas da morte por intermédio de nossas orações. Isso nós vemos nos versos 16 e 17 do capítulo 5 que estamos estudando. Então, para isso, eu destaco duas verdades, faço duas considerações sobre esses versículos. Em primeiro, os privilégios da intercessão. Nós vemos isso no verso 16, na parte A do versículo. Se alguém vir, vou ler o texto bíblico, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Vamos entender um pouco esse versículo que, assim, muitas pessoas têm como um enigma
essa parte, esses 2 versículos no texto de João. Então a gente vai tentar esclarecer aqui. A atitude do crente em relação àqueles que caem não é de atirar pedras e nem condenar, mas de orar por eles. Não podemos orar por uma pessoa e, ao mesmo tempo, sentir mágoa dela. Isso está lá em Marcos, capítulo 11, verso 24 e 25. A igreja precisa ser lugar de cura e não de adoecimento. A igreja precisa ser lugar de restauração e não de condenação. A igreja precisa ser lugar de intercessão e não de juízo àqueles que tropeçam. A igreja precisa ser lugar de reconciliação e não de abandono dos feridos. Então, João está tentando inculcar na mente dos crentes em Éfeso e na Ásia Menor de que eles precisam ajudar aquelas pessoas que são mais fracas na fé. E a oração é uma dessas ajudas. Então, você orando pelo seu irmão, você acolhendo ele conforme João retrata aqui nesse versículo, você está em acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Jesus orou por Pedro, um exemplo. Jesus orou por Pedro quando Satanás estava peneirando a sua vida. Nós vemos isso lá em Lucas 22, 31 e 32. O profeta Samuel disse para o rebelde povo de Israel, lá em 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Moisés também orou pela nação de Israel e Deus ouviu seu clamor, em Êxodo 32, 10 a 14. Também orou por Miriam, que havia pecado contra o Senhor e igualmente foi atendido, em Números capítulo 12, verso 13. Jó intercedeu por seus amigos que haviam falado erroneamente das coisas de Deus, e o Senhor os perdoou. Isso está lá em Jó 32, de 7 a 9. Então você vê que o poder da oração em favor daqueles que pecam, né, é poderoso, para que eles possam ter vida. Né? E a gente vai ver aqui, um pouquinho mais para frente, qual que é a contraposição do verso 17. Assim como Deus não desiste de nós, nós não devemos também desistir daqueles que caem em fracasso. Precisamos rogar a Deus para que lhes restaure o vigor e os traga de volta para a vida. Precisamos deixar claro, João, tenta deixar claro que não está ensinando a possibilidade da perda da salvação neste texto. João não está falando que uma pessoa espiritualmente viva, ao cometer pecado, morre espiritualmente e perde a salvação. Dar vida significa restaurar a comunhão com Deus, que é a fonte da vida. Então nós temos aqui, num segundo momento, as limitações da intercessão. Então, o apóstolo João fala para nós orarmos por aquelas pessoas que estão perdidas, mortas, espiritualmente, moralmente, para que elas sejam reconciliadas com Deus e tenham vida novamente. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, não perca tempo com isso, que a gente vai ver agora, que é a parte B do versículo 16 e 17. Há pecado para a morte, e por esses não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Esse é o que o texto bíblico fala. Então vamos explicar agora esse texto. Nem todo pecador recebe vida em resposta à oração. João fala que há pecado para a morte. Em certo sentido, todo pecado é para a morte. Concordam? Uma vez que o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6, 23. O apóstolo deixa claro que a malignidade do pecado, ao afirmar que toda injustiça é pecado, no verso 17. No caso dos filhos de Deus, eles têm seus pecados purificados. Isso está descrito lá no capítulo 1, verso 7. E também são perdoados, no capítulo 1, verso 9, no 2, 12. Propiciados, no capítulo 2, verso 1 e 2. Isso tudo eu estou falando da primeira carta de João. E no capítulo 4, verso 10. Por causa de Cristo. Seus pecados não acarretarão a morte eterna deles.
Nenhum dos pecados dos eleitos de Deus é para a morte ou acarretará a morte. João aqui ele está falando que de um pecado para a morte, para o qual não há perdão neste mundo e nem no vindouro. Desta forma, aqueles que já estavam mortos espiritualmente morrerão eterno. Para João, aqueles que cometem esse pecado, a intercessão não logra êxito. João chega mesmo a recomendar à igreja para não orar por essas pessoas. Na opinião de João, aqueles que cometem pecado para a morte não eram apostatas, né? O que é uma pessoa apostata? Aquela que se afasta da fé, que era filho e se afasta. Eram impostores para João. Então, não eram verdadeiros irmãos que tinham recebido a vida eterna e depois a perderam. Eram anticristos. Lembra dos anticristos que ele fala na primeira carta? Então, João considera essas pessoas que não é para orar por elas, porque eles são anticristos. Eles são impostores e não apóstatas. Eles negam o filho, não tinham o pai. Isso a gente viu lá no capítulo 2, versos 22 e 23. Eram filhos do diabo e não filhos de Deus. No capítulo 3, verso 10. Esses são os exemplos que João deu daqueles que são anticristos, que nunca foram filhos de Deus e que estavam inseridos no corpo da igreja. É certo que outrora foram membros da igreja visível, sem dúvida passaram por irmãos neste tempo. Mas para João, aqueles que saíram e com a sua saída ficou evidente que eles não tinham sido dos nossos, como ele descreve no capítulo 2, verso 19 desta carta, visto que rejeitaram o filho, não tinham direito à vida. Capítulo 5, versículo 12 da aula passada. O seu pecado era realmente para a morte. Ainda permanece a grande questão, que deve estar permeando as nossas mentes agora. O que é o pecado para a morte? Para você, para mim? Então, nós temos três interpretações. Eu vou falar rapidamente dessas três interpretações. A primeira, o pecado para a morte é um pecado específico. Com base neste versículo, a Igreja Romana criou a classificação de pecados venais ou pecados mortais da Igreja Católica. Então, a Igreja Romana Apostólica Católica, né? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana tem esses pecados venais. Então, saiu daqui essa ideia desses pecados mortais, né? A outra ideia é o pecado para a morte, é a apostasia. Aqueles que subscrevem esta opinião acreditam que João estava se referindo aos falsos mestres que saíram de dentro da igreja, lá no capítulo 2, verso 19 dessa carta. Tratando-se, portanto, de um pecado doutrinário, cometido de forma voluntária e consciente, similar ao pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, cometido pelos fariseus, Marcos capítulo 3, versículo 29, pode conferir lá. E a rejeição final é dedicada àquele único que pode salvar. Então, a rejeição final, né, que eles fizeram foi negar Jesus Cristo como seu Salvador. O pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é a terceira linha de pensamento que eu falei das três. O nosso entendimento é que João está se referindo a esse terrível pecado deliberado e consciente da rejeição da verdade, conhecida a ponto de atribuir às poderosas obras de Jesus, evidentemente feitas pelo Espírito de Deus, a ação de Satanás. No Mateus capítulo 12, verso 28, isso é bem registrado por Jesus lá. E Marcos capítulo 3, verso 29. Este pecado leva quem o comete inexoravelmente a um estado de incorrigibilidade moral e espiritual, porque pecou voluntariamente contra a própria consciência.
O autor de Hebreus diz, para exemplificar isso, no capítulo 6, versos 4 a 6, é impossível outra vez renovarmos para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então, nesse caso, né, como já vai falar o capítulo 10, verso 26 e 27, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo. Estará prestes a consumir os adversários. Este pecado é descrito como colocar aos pés do Filho de Deus, profanar o sangue da aliança que foi santificado e ultrajado o Espírito da graça. Hebreus 10, capítulo 10, verso 29. Uma linguagem que claramente aponta para a blasfêmia contra o Espírito. Então, para entender um pouquinho melhor, podemos deixar claro que João não está falando da possibilidade de um salvo cair da graça e perder a sua salvação. Então, o crente ele não perde a sua salvação, ele não sai da graça, ele continua na graça. O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, conforme o capítulo 3, verso 9 dessa carta. Antes, é guardado por Cristo e o maligno não o toca, no capítulo 5, verso 18, que vamos ver. Este pecado para a morte não é cometido por um crente, uma vez que este pecado é um abandono deliberado e consciente de Jesus Cristo. Este pecado é um insulto a Cristo e uma blasfêmia contra o Espírito que dá testemunho de Cristo. Né? Então, nós temos aqui que João fala para não orar por esse tipo de pessoas, né? Por esse tipo, para que eles sejam convertidos, para que eles venham a ter vida. Não, esses caras já não têm mais consciência disso. E o sexto, né? Temos a certeza de que os crentes não vivem na prática do pecado. Isso nós vemos nos versos 18 e 19. Com respeito a este assunto, discorremos aqui 3 verdades. A primeira é que o crente é liberto do poder do pecado. Os 2 versículos anteriores, 16 e 17, diziam a respeito ao pecado para a morte. Esse pecado para a morte, o qual não há perdão, não pode ser cometido por um crente, pois o crente nascido de Deus não vive na prática habitual e contínua do pecado. O crente emancipou-se do poder do pecado. O novo nascimento resulta em novo comportamento. O crente tem uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. E, por consequente, o crente tem novos desejos e novo prazer. Ele deleita-se em Deus e na sua palavra. O pecado e o Filho de Deus são incompatíveis. Podem encontrar-se ocasionalmente, só de vez em quando, mas não podem conviver em harmonia. Então, o crente ele pode pecar, mas ele não pode viver em harmonia com esse pecado. Um segundo ponto, o crente é guardado do maligno. Verso 18, parte B. Aquele que nasce de Deus é diferente daquele que é nascido de Deus. Aquele que nasce de Deus é Jesus e não o crente. Em outras palavras, não é o crente que se guarda, mas é Cristo quem o guarda. E o Filho de Deus é quem mantém os crentes firmes. Aquele que nasceu de Deus guarda a todo aquele que é nascido de Deus. No entanto, porque os crentes precisam ser guardados, eles não são imunes à tentação? Não. O maligno está sempre procurando atingir os filhos de Deus. Ele mente para os crentes, inflige sofrimentos, infla o ego. Porém, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E Jesus guarda e mantém seguros os filhos de Deus. Precisamos entender corretamente o que significa a expressão "e o maligno não o toca". A palavra tocar só aparece mais uma vez no Novo Testamento e foi traduzida por deter,
Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 17. O maligno não pode deter e controlar o crente, salvo por Cristo e guardado por ele. Jesus é o nosso escudo, ele é o nosso Salvador e também o nosso protetor. Em terceiro lugar, o crente é separado do mundo, verso 19. O maligno não detém o crente, mas o mundo inteiro está irremediavelmente em suas garras, nas garras do maligno. O Filho de Deus, o maligno, nem chega a pôr as suas mãos nos filhos de Deus. O mundo, porém, jaz em seus braços. O mundo está no maligno e em suas mãos, em seu domínio, mas o crente está guardado por Cristo. Glórias a Deus, né? E a sétima certeza que nós temos aqui é que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, verso 20 e verso 21. Então, João vem reforçar isso de novo, porque os gnósticos diziam o contrário disso. Então, João conclui a sua epístola, né, já partindo para os versículos finais, fazendo duas declarações contundentes, reafirmando a veracidade de Jesus e alertando para o engano dos ídolos. Destaco aqui 3 pontos importantes. O primeiro, Jesus é o verdadeiro Deus, verso 20. João contrapõe o Jesus divino humano com o falso Cristo do gnosticismo. Ele refuta o falso evangelho com o verdadeiro evangelho. Ele denuncia as trevas do engano com a luz da verdade. O Cristo que João anuncia é o verdadeiro Cristo. O Cristo que o gnosticismo prega é um Cristo falso. A palavra verdadeiro significa, traduzindo do grego para o nosso idioma, é original, que não é uma cópia, e também autêntico, que não é uma imitação. Então, João faz esse contraponto, como em toda a sua carta, nos 2 últimos versículos, ele reforça isso fortemente. João afirma que Jesus não é apenas o verdadeiro, mas também nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro. Conhecemos a Cristo e estamos em Cristo. Jesus é o verdadeiro. Este é o grande tema de João, dessa epístola. E ele é a verdadeira luz, o verdadeiro pão, a verdadeira videira. Ele é a verdade. Ele é a verdadeira vida eterna. O mundo vive de aparências, não conhece a realidade. Nós temos a realidade, nós temos Jesus. Sem ele não poderemos conhecer a Deus e nem vencer o maligno. O cristianismo é tanto histórico como experimental. Em segundo lugar, Jesus é a essência da vida eterna. A vida eterna não é apenas uma questão de quantidade, como já falamos, quantidade de vida, mas de qualidade de vida. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo. A vida eterna é Jesus. Ele é o conteúdo, a essência e o núcleo da vida eterna. E em terceiro, nós vemos no verso 21, os ídolos são a essência do engano. A palavra grega usada aqui pelo apóstolo João é terrim, que significa guardar, significa vigiar. Ele é diferente da palavra pseudo, que é guardar, usada no capítulo 15 do verso 18. Então, na verdade, o que João quer dizer aqui no filhinhos, guardai-vos dos ídolos, é que não abandonemos o real pelo ilusório. Temos o substituto de Deus são os ídolos, e deles o crente deve guardar-se e vigiar. Então, irmãos, aqui nós concluímos o estudo da primeira carta de João, né? E nós vamos dar continuidade no próximo, já estudando a segunda carta, né? E que Deus abençoe a sua vida durante essa semana, né? E que você seja abençoado, seja guiado e seja fortalecido pelo Espírito Santo. E que participe da nossa sala de adultos presencial, que iniciamos hoje, como já falei. Fortaleça o nosso canal deixando o seu like
né? E compartilhando nas suas redes sociais os nossos estudos. Aí você vai fortalecer o canal da igreja e vai divulgar a palavra de Deus e cumprir parte do ID. Deus te abençoe.